como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Com essas palavras do Evangelho de João, o capítulo 3, os versículos 14 e 15, eu quero te acolher nessa manhã em que celebramos com alegria ao nosso Deus, nesse tempo de preparação de Quaresma para a festa da alegria da Páscoa. E nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho nos ensina com clareza que o Verbo carne humana se tornou. Este é o Cristo que optou pela pobreza, entre os humildes deste mundo habitou. Nosso Senhor, como um coitado, se humilhou e assumiu forma de servo sofredor. O ser igual a Deus ele não usurpou, esvaziou-se para mostrar o seu amor. Sua caminhada o levou até a cruz, sofreu tortura, desrespeito e muita dor. Sem vacilar, sua opção ele conduz até a morte para tornar-se o Senhor. Quem segue a Cristo tem o mesmo sentimento, esvaziando-se em favor do seu irmão. Não é orgulhoso e não tem constrangimento de ser pequeno e ter humilde coração. Te convido para confessarmos os nossos pecados. Misericordioso Deus, nesse tempo de Quaresma, nós refletimos sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Ele morreu para a absolvição dos nossos pecados, mas nós só garantimos essa absolvição diante da sincera confissão. Por isso, amado Deus, nós confessamos sim, que temos nos afastados do Teu amor quando deixamos de amar o próximo. Nós confessamos que nossas palavras muitas vezes magoam pessoas, nossos gestos também, como também as nossas omissões, não contribuem para a construção de um mundo melhor. Pecamos contra Ti, contra a Tua Igreja, contra o nosso irmão. Nós confiamos no Teu perdão e por isso numa só voz nós clamamos, cantando, pedindo esse perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. A palavra de Deus nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 8, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Com essas palavras eu anuncio o perdão dos teus e dos meus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A esse Deus que perdoa, rendemos o nosso louvor cantando. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e em meus lábios teu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a alma ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Oremos. Deus de misericórdia,
Nesse tempo de quaresma, nós refletimos sobre o teu amor, sobre a tua bondade, sobre a tua misericórdia. Por isso, nós te agradecemos pela essa história construída no decorrer dos tempos, na qual tu acompanhaste o teu povo. Obrigado porque hoje nós fazemos parte dessa história e somos chamadas para levarmos adiante os teus planos de salvação. Queiras estar conosco, preparando os nossos corações para te servir em amor. Nós nos colocamos na tua presença, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Graça e paz sejam com vocês. O texto que acabamos de ouvir é um trecho de uma conversa entre Nicodemos, um escriba judeu, e Jesus. Nessa conversa, nos versículos anteriores à nossa leitura, Jesus afirma: quem não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. Nicodemos parece não entender o que Jesus quer dizer com isso. Para explicar, Jesus faz uma comparação usando a história de Números 21, certamente bem conhecida por Nicodemos. Vamos primeiro relembrar essa história do Antigo Testamento. O povo, liderado por Moisés, sai da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Mas para chegar à terra que mana leite e mel, é preciso passar pelo deserto. E as dificuldades dessa travessia parecem ter apagado da memória tudo de bom que Deus já fez. Eles reclamam, viram as costas para Deus. A partir daí, eles se deparam com um problema. Serpentes venenosas picam as pessoas, trazendo angústia e morte. Eles compreendem então que essa situação difícil que estão passando é merecida porque viraram as costas para Deus, porque pecaram contra Ele. Então, confessam seu pecado e pedem ajuda para o líder Moisés. Moisés, por sua vez, ora a Deus pedindo pelo povo e ele orienta a fazer uma serpente de bronze e a colocá-la numa estaca. Assim, todo aquele que olhasse para ela nos momentos de angústia seria salvo. Por ironia, o objeto que lhes traria vida e salvação era uma imagem em metal exata daquilo que lhes trazia a morte. Essa é a história de Números 21, que Jesus e Nicodemos conheciam muito bem. Agora, voltando à conversa com Nicodemos, falando sobre a necessidade de nascer de novo, Jesus diz: assim como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Jesus usa a história da serpente de bronze, que salva quem olha para ela, para explicar sobre o significado de sua crucificação e ressurreição, que estavam por vir.
Quem olha com fé para a obra de Jesus na cruz é salvo. Ou seja, nascer de novo tem a ver com olhar e crer em Jesus e encontrar nele a sua salvação. A serpente de bronze também nos lembra daquela serpente que enganou Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Assim podemos dizer que olhar para a serpente de bronze é o mesmo que olhar para o pecado em si. Olhar para a serpente é um lembrete de que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. O mesmo acontece quando olhamos para Cristo na cruz. Vemos o Cordeiro de Deus sem imperfeições, sem pecado, mas que por causa do nosso pecado foi levantado na cruz. Mas pela ação de Deus, não permaneceu lá. Por isso, ao olharmos para Jesus, vemos duas coisas. Ao olharmos para Jesus crucificado, vemos que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. Ao olharmos para Jesus ressuscitado, vemos o poder de Deus para transformar morte em vida, pecado em perdão, escuridão em luz. Lá no deserto, a serpente, um símbolo que trazia morte, por obra de Deus, passou a ser símbolo de vida e salvação. Lá no Calvário, a cruz, um símbolo de morte e opressão, por obra de Deus, se torna um símbolo de vida e salvação. É importante dizer que a serpente de bronze no deserto não tinha o poder de curar as pessoas por si mesma. Em si, era só um pedaço de bronze. A verdadeira cura vinha da graça salvadora de Deus que curou os israelitas, que creram em sua palavra e obedeceram a sua ordem. Na conversa com Nicodemos, fica claro que só se pode experimentar o novo nascimento e entrar no reino de Deus por meio da obra salvífica de Cristo, recebida pela fé. Em momentos de dificuldade, somos chamados a olhar com fé para Jesus. Somente quando olhamos para a vida, morte e ressurreição de Jesus, é que podemos ver os sinais do seu reino. Nascer de novo é ser capaz de ver o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Sobre esse amor, o versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia inteira fala do amor de Deus. Alguns trechos cochichando, outros em alto e bom som. Mas a cruz de Cristo grita o amor de Deus. Que em momentos de incertezas e angústias não percamos de vista esse amor. Que nesse tempo de Quaresma possamos olhar para o crucificado, reconhecer o nosso pecado e encontrar em Jesus ressurreto o perdão, o amor e a salvação. Amém. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas,
oferta deste culto está destinada ao Fundo de Missão do Sínodo, o qual beneficiará, entre outras, a comunidade Bom Pastor de Viamão, que ainda é pequena e não tem forças suficientes para manter e desenvolver suas atividades. Ela precisa do auxílio de comunidades que se colocam ao lado e a fortalecem. Nesse sentido, a comunidade Bom Pastor agradece o apoio recebido até aqui e, ao mesmo tempo, conta com o auxílio das comunidades do Sínodo Rio dos Sinos, através das ofertas de hoje. A nossa comunidade agradece pela oferta que pode ser entregue na secretaria ou depositada em nossas contas bancárias. Também continuamos recebendo doações para aquisição de cestas básicas que serão alcançadas a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Agradecemos pela generosidade de todos. Compartilhar é a vivência do cristão, dá-se a si a sua forma de amar. Por isso prega a justa distribuição dos bens de todos para o mundo transformar. Num gesto solidário, nos unimos a pessoas que nesses últimos meses tiveram a perda de algum familiar. A vocês queremos lembrar a palavra do profeta Isaías que diz: Eu sou aquele que vos consola, diz o Senhor. Lembramos então, neste culto, algumas famílias que enfrentaram a dor da separação, causada pelo falecimento de familiares, parentes e pessoas amigas. Nesses últimos tempos, pois, a morte cefou a convivência de nossa comunidade, irmãos e irmãs que nos deixam saudades e que passamos a listar. No dia 11 de dezembro de 2020, aos 83 anos, faleceu Max Miller. No dia 9 de dezembro, aos 67 anos, Romeu Egon Fur. No dia 7 de dezembro, Torquato Raup Campos Velho. No dia 29 de novembro, aos 93 anos, Renato Arno Steigleder. No dia 24 de outubro, aos 89 anos, Ruben Berg. No dia 25 de setembro, aos 75 anos, Leni Etel Ross. No dia 22 de setembro, aos 94 anos, Isolde Hanna Feldman. No dia 27 de julho, aos 70 anos, Jorge Fernando Feldman. No dia 13 de setembro, aos 88 anos, Osvino Bruno Weber. No dia 25 de agosto, aos 69 anos, Ernesto Ditti Neto. No dia 16 de agosto, aos 75 anos, Lúcio Aloísio Roth. E no dia 9 de agosto, aos 101 anos, Adolina Guilhermina Drecher. Convido para nos unirmos em oração.
Senhor Deus da vida, do amor e cuidado, agradecemos pela ressurreição de Jesus Cristo, por meio de quem nos oferece a possibilidade de passarmos da morte para a vida. Agradecemos pela vida que nos dás, por toda oportunidade de viver deste teu amor. Somos eternamente gratos por nos manter vivos e nos dar a certeza da ressurreição. Amado Deus, intercedemos pelos enlutados e entristecidos, nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos e vizinhos que foram atingidos pela dor da separação causada pela morte. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para que possamos ser teus instrumentos de consolo, ânimo e paz, para animarmos e encorajarmos a todos os que ainda sofrem a dor, a saudade dos seus entes queridos. Deus do amor e da bondade, ajuda-nos a guardar as boas lembranças daqueles que já partiram desta vida e que sigamos seus bons exemplos de fé e de vida. Que teu amor continue sobre nós e o teu Espírito Santo nos encha de sabedoria para que valorizemos cada momento de nossa vida que é presente de tuas mãos. Senhor Deus da vida, nosso Pai, concede a todos que ouvem a tua palavra, que confiem nas tuas promessas. Dá-nos, ó Pai, a certeza de que estas pessoas que partiram se encontram em paz sob os teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Sempre em vossa vida, junto a vós estou, pedireis um dia, quão clemente sou. Dou-vos a palavra que se cumprirá. Quem em mim confia não perecerá. Sempre em vossa vida hei de vos salvar, pois não abandono quem com fé orar. Graça e bondade sempre demonstrei, quando no passado vos acompanhei. E depois tranquilos vos auxiliarei, sempre de guardar-vos como vos falei. Convido para nos unirmos em oração. Deus, que nos amas e pede que nos amemos, obrigado pela comunhão, por tua palavra. Pedimos por nossas vidas e por nossas famílias, que a tua bênção se derrame sobre todas as pessoas que nos são queridas. Pedimos pelos doentes em hospitais e nas casas. Fortalece-as e restitui saúde de acordo com teu querer. Pedimos pelas pessoas que cuidam de quem está doente ou de quem está só. Dá-lhes forças renovadas. Pedimos pelas autoridades, dá-lhes discernimento e coragem para que a vida seja defendida.
Abençoa, Senhor, nossas orações, mesmo que silenciosas, ao colocarmos em tuas mãos para que ajudes a carregá-las. E tudo mais que temos a dizer, nós incluímos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção de Deus para as suas vidas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos em paz e sirvamos a Deus com alegria, desprendimento e doação. Um abraço fraterno e até domingo que vem.